Deus abençoe nossos pequenos. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Daniel, capítulo 4. Convidar você a se colocar de pé para a gente poder fazer essa leitura. A gente vai fazer a leitura do versículo 19 até o versículo de número 34. Aliás, até o versículo 37. Daniel 4, do 19 ao 37. Então, para valorizar aí as nossas meninas, né? Afinal, ontem comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer da seguinte forma: eu vou estar lendo um versículo e sempre o versículo seguinte, que serão os versículos pares, as mulheres estarão lendo juntas. O texto está aí já projetado. Daniel 4, a partir do verso 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. Com belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada.
A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém. Você pode sentar. Meu irmão, minha irmã, vou citar alguns nomes aqui para ver se você conhece e sabe o que eles têm em comum. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Larry Ellison, Bill Gates, Larry Page, Warren Buffett, Sergey Brin e Steve Ballmer. O que estes 10 homens têm em comum? É a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo. Possuem fortunas na casa dos bilhões de dólares. É um problema, o único problema, certamente, é você escolher no que gastar, né? É a única questão que existe. O mundo é pequeno demais para você, tudo que está à venda, você pode comprar sem nenhum tipo de preocupação. Essa era a posição de Nabucodonosor no seu tempo. O rei poderoso do império mais poderoso da época. O grande império da Babilônia não possuía rivais. Ninguém poderia ir contra ele. O palácio e a cidade onde ele morava era o que havia de mais luxuoso, sofisticado na época. No reinado de Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém foi invadida. O templo, o grande templo de Salomão, foi destruído. Israel deixou de existir como nação no governo de Nabucodonosor. Os israelitas foram expulsos de sua terra e levados para Babilônia cativos. Tudo isso por volta do ano 586 a.C. É na Babilônia que se passa o livro de Daniel. Daniel é um desses israelitas que foram levados para lá. Capítulo 1 vai mostrar Daniel e seus amigos vivendo num palácio a serviço do rei. Rapidamente, Daniel ganha fama na Babilônia. Deus o abençoou com inteligência, capacidade administrativa e o dom de interpretar sonhos, interpretar a revelação de Deus por meio dos sonhos. E um dia, o poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho
Um sonho que o deixou muito perturbado. Ele não entendeu. E chamou a galera para tentar interpretar. Magos, adivinhos, médios, feiticeiros, astrólogos. E ninguém deu conta de saber o significado daquele sonho. Chamaram Daniel. O Espírito Santo imediatamente dá a Daniel o significado do sonho. Daniel hesitou, ficou com medo da reação que o rei teria ao saber da interpretação. Mas ele disse: rei, o negócio é o seguinte, seu sonho é um decreto do Senhor. O Altíssimo, o Eterno, decidiu que você passará a viver como um animal, no mato, literalmente, pastando e comendo com os bois, como os bois e com os bois. Isso vai durar 7 tempos, até que você aprenda que o Altíssimo é o único Rei sobre todas as coisas. Imagine você receber uma palavra dessas. Deus decidiu que você passaria um tempo vivendo com os animais. Será que você acreditaria? Será que você levaria a sério? Será que talvez não seja isso o remédio necessário para você, de fato, superar o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba? Nabucodonosor não deu muita bola. Daniel o alertou: olha, rei, se arrependa logo. Quem sabe Deus não retire esse juízo. Quem sabe se o Senhor ver em você, identificar em você um arrependimento sincero, essa sentença não seja executada. Mas, irmãos, Nabucodonosor é muito parecido com você. Além de você ser orgulhoso, você é cabeça dura. Tem uma dose de incredulidade grande no seu coração. Como Eliseu falou, o pecado que há em nós nos impede de levar a palavra de Deus a sério. Deus vem ao seu encontro, Deus fala com você, Deus te alerta e você... Quer ver uma coisa interessante? É curioso como a gente se apega às palavras de vitória. Né? Guardamos no coração, às vezes por anos, palavras que entendemos serem promessas de Deus para a nossa vida. E de vez em quando a gente até cobra ao Senhor. Senhor, olha, o Senhor falou lá atrás. Falou quando minha mãe estava grávida de mim. Está na hora do Senhor cumprir. Ao longo desses anos de ministério, muitas vezes eu ouvi pessoas compartilharem isso. Não, pastor, eu tenho uma palavra. Eu ouvi uma palavra. Eu aguardo o cumprimento de uma palavra. O curioso é que eu nunca ouvi ninguém dizer assim: pastor, eu estou aguardando o Senhor cumprir o juízo dele sobre a minha vida. Eu te pergunto, será que nesses anos todos, nunca houve uma palavra do céu de advertência sobre o seu comportamento? Será que todas as palavras de Deus para a sua vida são: está tudo bem, está tudo legal e só vai melhorar? Não precisa mudar nada não, está ótimo, mantenha assim. Será que do céu não vem nenhum tipo de palavra alertando você dos riscos espirituais que você está correndo se manter esse tipo de atitude?
bênçãos que talvez você recebeu do Senhor, mas você está comprometendo, porque mantém um certo tipo de atitude? Será que do céu nunca vem para você uma palavra de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida? Será que do céu nunca vem um tipo de alerta, mostrando você que se manter esse ritmo, esse caminho, esse padrão, vai dar ruim? E eu queria fazer um desafio para você. Você consegue se lembrar da última vez em que você se sentiu confrontado pela palavra de Deus? A última vez que você sentiu de fato assim, o Espírito Santo te incomodando a mudar algo específico na sua vida? O fato de você não lembrar já diz alguma coisa. E se você lembra, a pergunta que eu te faço é outra. Será que disso que você ouviu do Senhor, de lá para cá, você de fato obedeceu? Você ouviu a advertência, o Senhor te alertou, a palavra foi ao seu encontro, Deus falou, olha, isso está errado, você precisa mudar, esse caminho não é bom. Qual foi a sua atitude? Ou será que você resolveu ignorar? Simplesmente, vai que Deus esqueça e deixe para lá, né? Quem sabe Deus tem a memória curta? Quem sabe Deus só se lembre das bênçãos, não se lembre das palavras de advertência? Talvez você esteja agindo como Nabucodonosor. É preciso trazer à memória as advertências do Senhor. E talvez já passou o tempo de você colocar em prática, mudar aquilo que o Senhor tem exortado na sua vida. Bem, Nabucodonosor não levou muito a sério, e Deus, que não se esquece, cumpriu o que tinha falado. Exatamente um ano depois, encontramos o rei andando no palácio, contemplando as construções da cidade, dizendo, versículos 25 a 27, esta é a grande Babilônia que eu construí para ser a minha residência, pela força do meu poder, para a majestade da minha glória. Chama a sua atenção para os pronomes possessivos. Esta é a grande Babilônia que eu construí para ser a minha residência, pela força do meu poder, para a majestade da minha glória. Imagine, irmãos, você está na sua casa, você está andando no seu quintal, você está lá no seu apartamento, você está dentro do seu carro, enfim. E de repente você para e olha e diz assim, poxa, olha, essa é a casa que eu construí, fruto do meu esforço, fruto do meu trabalho, da minha dedicação, para o meu conforto pessoal. Às vezes a gente não tem ideia das coisas que realmente importam para Deus. A arrogância do seu coração importa para Deus. Naquele momento, Deus cumpriu a palavra dele sobre o rei da Babilônia. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Não é que o rei tenha se transformado fisicamente em um animal, ele continuou sendo humano, mas passou a viver como um animal, fora de casa, pastando, comendo mato, sem qualquer tipo de higiene humana. Talvez, os estudiosos indicam que talvez ele tenha atravessado um período de doença mental. Literalmente, por um período, ele perde a sanidade. Juízo de Deus sobre a vida dele. Um juízo que dura 7 tempos.
Esses 7 tempos pode ser 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Seja como for, ao final desse período, o rei recupera a sanidade mental, a razão voltou. E a sua primeira atitude é louvar ao Senhor. Versículo 31 e 32, ele vai dizer: louvado, glorificado seja aquele que vive para sempre. O domínio dele é eterno, o seu reino dura para sempre. Diante dele todos os habitantes da terra são nada. Ele é soberano sobre tudo e todos. Nada nem ninguém pode impedir seus planos. E no versículo 35 ele conclui: eu, Nabucodonosor, exalto e glorifico o verdadeiro rei, que sabe rebaixar os que procedem com soberba. Pergunta é, irmãos, o que essa história nos ensina sobre a nossa identidade de servos? Em primeiro lugar, ela nos ensina que todas as pessoas desse planeta são servas de Deus. Todos os seres humanos que existem são servos de Deus. Todas as criaturas, tudo que existe, todos os anjos, todos os espíritos, todos os seres visíveis e invisíveis, porque somente existe um Senhor e um Criador, só existe um Rei do céu, só existe um que tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, todo o restante é criação, todo o restante é servo. Então a questão não é se somos ou não somos servos, a questão é se estamos ou não estamos servindo. E aí, nesse sentido, existem 2 tipos de servos de Deus: os que servem e os que não servem. De um lado, estão os que conscientemente reconhecem Deus como o Senhor do mundo e de suas vidas e procuram viver de acordo com a vontade dEle para a glória dEle. Do outro, os que não reconhecem o Deus, Pai de Jesus Cristo, como o Senhor, reconhecem outros senhores, ou mesmo se acham senhores, e de um jeito ou de outro, vivem em rebelião contra Deus. Dessa forma, o próprio diabo é um servo de Deus. Os demônios são servos de Deus. Os seres humanos mais cruéis, egoístas, as pessoas que você olha e pensa assim, nossa, que pessoa ruim. Essa pessoa é serva de Deus. Porque elas não são deuses, elas são criaturas. Porém, não estão na posição de servos, porque não reconhecem Deus como Senhor, estão em rebelião contra Deus. Então essa é a mensagem do livro de Daniel para os israelitas que estavam vivendo ali na Babilônia. Como é que a gente olha para alguém poderoso como Nabucodonosor? Como é que a gente olha para os ricos e poderosos desse mundo? Muitas vezes nós olhamos com inveja. Muitas vezes nós olhamos com admiração. São pessoas que parecem não ser servas de ninguém, alcançaram um poder absoluto, têm dinheiro, influência, para fazer o que quiserem. Às vezes, sem a gente perceber, como a nossa cultura idolatra o dinheiro, vai entrando no nosso coração um sentimento de, olha, essa é a vida ideal. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente é que essas pessoas são servas de Deus, mesmo que não reconheçam isso. Precisamos ter muito cuidado, queridos, para que os nossos olhos não sejam seduzidos por esses modelos mundanos de sucesso. Modelos diabólicos, demoníacos de sucesso. Os ícones do esporte, os artistas famosos, grandes empresários, políticos poderosos. E de repente a gente olha, esse é o nosso ideal. É a identidade que eu quero ter. Essa história nos ensina, irmãos, que existe um rei acima dos poderosos desse mundo. E diante desse rei todos são servos.
A nossa identidade precisa ser moldada pela identidade de Jesus, que é servo, como vimos no domingo passado. Essa é a pergunta que o Evangelho nos faz: quem é o verdadeiro rei? Se você observar bem, a Bíblia vai mostrando essa pergunta. Será que é Faraó o verdadeiro rei? Seria Nabucodonosor? Seria César o imperador romano? Seriam os líderes das grandes nações? Os bilionários do nosso mundo? Ou talvez os mafiosos, líderes de facções e organizações criminosas? Quem é que manda de verdade? A resposta do servo de Deus é muito simples. O mundo só tem um rei. Apocalipse 4, um período onde a igreja está enfrentando ali muita dificuldade. Os céus se abrem, João olha, e ele tem uma visão celestial, ele contempla um trono, e aquele que está assentado no trono. Existe um trono, um único trono, e ele não está vazio. Muitas vezes a sensação que temos é que o destino do mundo está nas mãos dos poderosos. Geralmente, quando eu estou em casa tomando café, dou ali uma olhada nos portais de notícia na internet. E dia sim e dia não, as manchetes sempre são alguma coisa a ver com Lula, Bolsonaro, Trump, Putin e por aí vai. Então a sociedade tenta incutir em nossa mente que o destino do nosso planeta depende dessas pessoas. Política, economia. A mensagem do Evangelho nos lembra que homem algum pode garantir o dia de amanhã. Os únicos planos que não podem ser frustrados são os do Senhor. E haverá um dia que todos os poderosos, assim como eu e você, terão de prestar contas ao Senhor. A experiência de Nabucodonosor foi uma espécie de juízo antecipado. Anos depois, veja você, seu filho assume o reinado. É uma história que você vai ver no capítulo 5. E o poder subiu à cabeça dele. E o juízo de Deus veio. Daniel chega para ele, rei Belsalzar, e diz: você lembra do que aconteceu com seu pai? Você se lembra que o seu pai, por um tempo, viveu como um animal, até que, de fato, ele se quebrantou e se humilhou diante do Senhor? Pois é. Você sabe dessa história, disse Daniel para o rei. Mas você repetiu o mesmo erro. E aí Daniel profere famosas palavras: foste pesado, medido e achado em falta. Um dia, todos nós seremos pesados, medidos. Um dia, os presidentes, os imperadores, os reis, os bilionários, os famosos, terão de dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Um dia, os livros serão abertos, e aqueles que não tiverem os seus nomes no livro da vida serão lançados em condenação. Um dia, aqueles que se exaltam serão humilhados pelo Senhor. Um dia, a verdadeira justiça chegará, inclusive para os poderosos. É esse o tribunal que importa, o tribunal de Cristo. É esse o Senhor que devemos temer. Jesus nos alerta sobre isso. Ele diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham temor antes daquele, no singular, daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Se Deus é o único Senhor, irmãos, Ele é o único que nós devemos obedecer. Essa foi a questão enfrentada pelos amigos de Daniel.
Se prostrar diante da estátua do rei para adorá-lo, ou se manter fiel ao Senhor e ir para a fogueira. Como servos fiéis ao Senhor, a nossa escolha é a fogueira. E eles não foram para a fogueira esperando que Deus iria livrá-los. Muito importante isso. A resposta deles para esse rei Nabucodonosor foi: olha, rei, se formos atirados em fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto é poderoso para nos livrar. Todavia, se Ele não quiser nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim, isso não muda a nossa posição e nosso compromisso de não prestar culto às suas imagens, aos seus ídolos. É o posicionamento que o próprio Daniel tomou lá na frente, quando houve uma proibição para que fossem feitas as orações. Então o Evangelho, irmãos, nos desafia a sermos servos de Deus e apenas de Deus, é uma posição de exclusividade. Somos servos de um rei, esse rei tem um reino, o Filho de Deus veio ao mundo para trazer o reino de Deus, o ministério de Jesus inaugura esse reino, a vida de Jesus, seus ensinos, sua obediência, seus milagres, seus discípulos, sua cruz, sua morte, sua ressurreição, tudo isso é o reino de Deus chegando a nós, para vivermos a vida como discípulos, súditos desse rei. Fomos criados para sermos servos. O pecado nos coloca em rebelião. Essa rebelião faz com que a gente sirva a outros deuses, ou então sirvamos a nós mesmos. O pecado nos traz escravidão. Somos escravos dos ídolos desse mundo. Mas ao invés do Senhor nos destruir, Deus veio nos libertar. O Evangelho é o poder de Deus que nos liberta do domínio do pecado e nos reconcilia com Deus. O que o Evangelho nos oferece é um lugar aos pés de Jesus. O Evangelho é a boa notícia que você pode servir ao Senhor, apesar de ser quem você é, apesar de sermos completamente improváveis. Salvação é Deus nos perdoando a nossa rebelião, libertando os poderes que tentam nos oprimir, nos adotando como filhos e nos dando lugar como servos do seu reino. Somos salvos para servir, irmãos. A nossa identidade é servir. A história de Nabucodonosor nos lembra também. Que às vezes o que nos afasta de Deus não são as derrotas, são as vitórias. Algumas semanas atrás a gente pregou sobre Jó. Que história, né? Como é difícil permanecer na presença de Deus no meio de tanto sofrimento. Porém, queridos, veja você, por incrível que pareça, às vezes o sucesso pode ser uma tentação maior do que o fracasso. A alegria pode ser pior para a nossa vida espiritual do que o sofrimento. A saúde, pior do que a doença. O bem-estar, mais complicado que a provação. E aqui, veja, eu não estou me referindo apenas aos bilionários do mundo. Estou pensando aqui na nossa vida, no nosso mundinho. Sabe aquela história? Fulano orou por um emprego. Oramos juntos. Intercedemos. Clamamos pela vida da pessoa. Amém, Deus é bom, o emprego vem. Só que agora a pessoa já não tem mais tempo para vir ao culto. Agora está cansada. Ela está ocupada. Durante a semana, correria. Já não tem mais tempo para ler a Bíblia, orar. A vida material, poxa, melhorou. Olha,
pagou as dívidas, coisas boas estão acontecendo, a vida espiritual morreu. Eu poderia dar outros exemplos, sabe? Exemplos legítimos. Você ora para namorar, você ora para casar, você ora para ter filhos, você ora para entrar numa faculdade, você ora para passar num concurso, você ora para ser promovido, você ora para abrir um negócio, você ora para expandir os negócios. Você ora para que problemas da sua vida sejam resolvidos. Você ora até mesmo pela cura. Quando a gente está doente, a gente se coloca na posição de servo, né? Por quê? Porque a gente não tem para onde ir. A gente só depende da bênção de Deus. Mas quando estamos saudáveis, aí a gente tem outros senhores para servir. Outras coisas para fazer. Em certo sentido, a loucura de Nabucodonosor era resultado de sua idolatria pelo bem-estar, pelo poder. O sucesso, irmãos, nos deixa cegos. As vitórias roubam o nosso discernimento. As alegrias desse mundo nos iludem. Está tudo indo tão bem na sua vida. E você se esquece de Deus. E aí no seu coração vai brotando o pecado que é o mais invisível de todos. Talvez o mais terrível. O orgulho, a soberba, a vaidade. Quando a gente pensa nos pecados da nossa intimidade, pensamos normalmente em coisas relacionadas à sexualidade. Mas o principal pecado da nossa intimidade é o orgulho. Está instalado no mais íntimo do nosso ser e contamina todas as áreas da nossa vida. E ele disfarça muito bem. A gente não percebe que ele está ali. E um dia você olha para a sua vida e fala sem pensar. Como Nabucodonosor, essa família que eu construí, olha os filhos que eu criei, olha o trabalho que eu adquiri, o patrimônio que eu conquistei, olha a minha carreira, olha as minhas conquistas, olha o meu ministério, olha a vida espiritual que eu tenho. Nesse momento, a mensagem de Daniel para você é que você perdeu a razão. Você perdeu a sanidade. A insanidade tomou conta de você. O livro de Deuteronômio alertava isso, lá no capítulo 8. O Senhor vai dizer para o povo o seguinte: olha, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, não aconteça do seu coração ficar orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da servidão. Provérbios diz, irmãos, a soberba precede a queda. Veja, o problema não é comer bem, construir boas casas, ter rebanhos, prata e ouro. O problema é a gente se esquecer de quem somos. Esquecer de nossa identidade espiritual. Esquecer que somos servos. Esquecer que fomos libertados para servir. Esquecer que tudo que Deus nos deu é para servi-lo. Então, querido, eu queria desafiar você a fazer 2 orações. Eu não sei se você vai ter coragem para fazer, mas seria importante. Quando você orar para que o Senhor te dê uma bênção, uma vitória qualquer, você vai dizer assim para o Senhor: Senhor,
antes de eu desfrutar dessa bênção, me ensine a como servir ao Senhor com esta bênção. Aparentemente, Nabucodonosor aprendeu. Ele voltou a reinar. Veja, Deus lhe deu a oportunidade de retomar tudo que ele tinha. O desafio era ele agora reinar como servo de Deus. Você precisa aprender a lição de servir ao Senhor com as bênçãos. Mas há uma outra oração ainda mais difícil. É você dizer: Senhor, se esta bênção for me afastar de Ti, se essa bênção me impedir de Te servir, não me abençoe. Não me abençoe. Queridos, às vezes essa é a razão de não recebermos certas vitórias em nossa vida, porque Deus conhece o seu coração. Às vezes, a não realização dos nossos sonhos e desejos é um livramento do Senhor. Ao mesmo tempo, às vezes, quando Deus te dá o que você quer, é juízo de Deus sobre a sua vida. Porque você não obedeceu. Deus restaurou a sanidade de Nabucodonosor quando ele estava pronto para reconhecer a posição de servo. E aí, o resultado foi o quê? Louvor e adoração. É o resultado do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não é ilusão, nem irracionalidade, ao contrário. Não estamos aqui na igreja porque somos fanáticos. Ao contrário. Estamos aqui porque Deus nos deu completa sanidade. Não há nada mais são do que estar servindo ao Senhor e louvando ao nome do verdadeiro Rei. Saúde mental é entender a nossa identidade nesse mundo como servos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tempo de você recuperar a razão. É tempo de você encontrar o seu caminho e assumir essa posição que o Criador, o Altíssimo, estabeleceu para você. Às vezes, irmãos, nessa nossa luta espiritual, nós olhamos para alguns pecados e a gente se preocupa com os pecados que outras pessoas podem ver. Há coisas que, se você fizer, alguém pode descobrir. E aí? Nossa, já pensou? O orgulho, a soberba, a arrogância, são coisas que estão no seu coração e nunca soube de uma igreja que tenha disciplinado um membro por orgulho, vaidade, arrogância. Mas o Deus que servimos é um Deus que nos disciplina por orgulho, soberba, arrogância e vaidade. Orgulho, soberba, arrogância, vaidade nos impedem de viver a vida que o Senhor nos chamou para viver. E isso pode estar dentro do seu coração. Na verdade, a grande verdade é que isso está no seu coração. Está aí. E nesse mundo, nessa vida, não vai sair. O que quer dizer isso? Que você precisa lutar contra o seu coração hoje, amanhã também, depois de amanhã também. Todos os dias, essa luta você precisa travar. E no dia que você esquecer, possivelmente também, você vai estar esquecendo de Deus. Você vai estar esquecendo da sua vida espiritual. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. O Evangelho nos desafia a essa posição
de humildade diante do Senhor. Peça ao Senhor graça para que tudo aquilo que hoje é motivo de orgulho, de vaidade, que você possa de fato se colocar aos pés de Cristo como servo. Que você repense qual é o ideal da sua vida. Talvez é hora de você pedir ao Senhor discernimento sobre os desejos do seu coração. Há coisas que você deseja, coisas que você anseia, coisas que você busca, que não vão te aproximar do Senhor. Peça ao Senhor para que nenhuma bênção seja um obstáculo para você servir ao Senhor. Deus amado, nessa hora, vem com graça sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos traga, de fato, sanidade mental e espiritual, Senhor. Para entendermos o nosso papel de servos. Pai, o mundo nos apresenta, Senhor, outros ideais. E nós admitimos que muitas vezes isso contamina o nosso coração. Queremos ser, ó Pai, queremos viver este padrão. Mas não é isso que o Senhor nos chamou. Pai, dá-nos, ó Pai, a alegria. Dá-nos a paz de vivermos como servos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a superar todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, toda soberba. Ajuda-nos a ter discernimento, Senhor, sobre como esses sentimentos estão enraizados nas estruturas, ó Pai, da nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, a um processo, Senhor, profundo de santificação. Que possamos enfrentar, ó Deus, de forma intencional, o orgulho, Senhor, e a soberba, e a arrogância, e a vaidade, esses deuses, ó Pai, que tentam, Senhor, nos fazer escravos. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, para que os desejos do nosso coração sejam confirmados pelo Senhor. Não nos deixe sonhar, não nos deixe criar expectativas, ó Pai, para aquilo, Senhor, que vai ser maldição para a nossa vida. Senhor, não nos atenda, Senhor. Não nos atenda nos desejos, ó Pai, que não serão de fato, Senhor, bênção para nós. Tira do nosso caminho, Senhor, desejos, ó Pai, que na verdade, Senhor, nos afastarão da Tua presença. Dá-nos um coração servo, Senhor, que aprenda a servir ao Senhor na bênção. E aquilo que o Senhor nos deu, e que possamos dizer para nós mesmos o tempo todo, foi o Senhor que nos deu. Não tem a ver com o nosso mérito, a nossa capacidade. Não fomos nós que construímos, ó Pai, é Teu amor e a Tua bondade. E que assim possamos servir ao Senhor com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.